mas ressaltando que foi a época de ouro da minha vida. Foi a época de ouro da minha vida, o tempo que eu trabalhei na administração, né? E também no aprendizado de voar, quando eu era manicaca. Foi uma época, eu estava folheando umas fotos aqui e fiquei saudoso, né? Porque eu era jovem, né? Mas a vida é assim. Que bom que o tempo passa, né, seu João? Moçada. Viu, Paulinho? O mocotó é diferente, tá? Daquela época para de hoje. Ah, tá? não. Então, por isso que a gente anda capengando aí. Exato. Né? Nós não tomamos mocotó, né? É isso aí. Mas como preâmbulo, Paulinho, eu só queria lembrar, né, de alguns fatos, né? Lembra quando o Ministério da Aeronáutica foi criado, 1941, se não me falha, 20 de janeiro, né? Foi primeiro-ministro, foi o Salgado Filho. E o Ministério da Aeronáutica, ele encampou a aviação naval e a aviação do Exército, né? Então, ambos passaram a ser parte da Força Aérea Brasileira. E o Salgado Filho, ele deu um avanço muito grande na formação de pilotos para a aviação civil. Na época o governo dava todo o incentivo, né? Os alunos que cursavam a aviação, eu cheguei a voar com gasolina subvencionada, né? E também a própria aviação, ela tinha uma credibilidade muito grande. Não sei se vocês lembram da criação da CIV. Antes da CIV, né? Eu não lembro. Então, antes da CIV, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos as declarações fornecidas pelos aeroclubes dos voos e pelos proprietários. Era um formulário próprio, onde destacava voo por voo. Aquele documento apresentou no Ministério, tinha validade. Era o que contava as suas horas de voo, no caso. Contava, isso mesmo. As horas de voo em comando. Mas quase todos os aeroclubes, não sei se vocês já chegaram a ver, já na época, em cima da estação rodoviária, tinha o nome da cidade e a direção do aeródromo. Até pouco tempo, a de Limeira substituíram a telha, mas estava escrito... No telhado? No telhado. O nome da cidade, a distância daquele ponto e a direção. É mesmo. Então tinha lá o número 5 e uma flecha indicando o sentido do aeroporto. Do aeródromo. Né? E isso era obrigatório? Era obrigatório? Não é que era bem obrigatório, era uma fase de evolução, né? Porque veja você, quando o primeiro correio aéreo veio do Rio para São Paulo, que demorou 5 horas, e chegou em Marte sem iluminação, eles pousaram já quase à noite no Jockey Club, né? Isso foi em São Paulo, né? 1900 e... Então, essa indicação já era um indicativo. Até porque nos faltava ainda muito conhecimento em literatura, em professores. E equipamento nas aeronaves também, né? Exatamente. Que eu sei que era obrigatório as rádios AM, era obrigatório, a não sei de quantos em quantos minutos, falar a localização da rádio, a frequência que ele estava operando, justamente para identificar para o pessoal que está voando se basear naquilo, né? Mas a gente voa muito, ó. Ainda, né? Broadcast. O último era Rio Claro, aqui da região, né? 580? 650? O NDB era 380, não era? Eu esqueci. Ó. Limeira 1020. A Rádio Jornal, acho. Funciona ainda? Funciona. Nos aviões de hoje não, né? Não. Mas está lá. Quem tem ADF ainda consegue operar. Mas quem tem isso, Paulinho? Isso acabou, o pessoal tá né? tirando tudo. Né? Acabou isso, cara. Acabou. Mas eu reergui
o Aeroclube de Limeira depois de uma época de inativo. O Aeroclube ele foi fundado, se não me falha a memória, em 20 de junho de 1939. Era um dos aeroclubes mais antigos que tinha. Tanto é que o último avião que nós tínhamos lá, um CAP-4, RRM, né? E os aeroclubes, Tem uma eles foto eram... deles aí. Nós éramos organizados, né? Nós tínhamos uma ficha individual de sócio com todos os dados. Nós tínhamos proposta para sócio, né? Nós tínhamos o controle que era básico para o registro dos voos, né? Que o instrutor Os tinha voos do instrutor. e a secretaria tinha outra, né? Que esse aqui já é semelhante a essa caderneta de voo de planador. CVV. Esse Muito o legal. CVV do CTA eu Em conheço bem perfeitas também. condições. né? Ó, Até Mas não leia muito, porque tem uma vez... ele Essa fala, é do senhor. ele fala assim, pé esquerdo no pedal. Tá. Tira esse pé esquerdo do pedal, né? Tal. Só E tá ta- descansando o pé. E também a própria divisão aerodesportiva, a divisão aerodesportiva do DAC, né? Ela era muito eficiente. Sim. Os demais órgãos eram eficientes. Veja, por exemplo, isso aqui é antiguíssimo, né, Paulinho? Né? E veja quem fez, né? O serviço da aeronáutica, prevenção de acidentes, né? É. Aí, moçada, vocês que reclamam hoje, Deixa eu ver. olha como é que era o cartaz pra colocar medo na turma. E vocês choram qualquer frasezinha hoje. Olha o tamanho das unhas. eu não lembrava disso, viu? Ó. Isso vai pra minha biblioteca. deixa eu tirar uma foto aqui, Paulinho. Voo visual com mau tempo pode ser o último. E tem uma figura meio, CB. meio monstruosa, Que ano que é isso, seu João? saindo O do senhor lembra? CB ali. Que ano que foi emitido? Deixa eu Isso tirar uma aí foto. É do Cipaer isso aqui. é do 70 e uns quebrados. É, não tem- 73, 70, Não tem data. É, Ali. 72. Então, os aeroclubes, eles têm uma organização. Até porque as aulas teóricas, né, ou eram ministradas numa sala na cidade ou no próprio Uma sala do aeroclube. mesmo. aeroclube, né? E veja você, a época, né, ainda na minha época, né, veja, por exemplo, um livro como esse. Eu não sei que data que é. Vamos descobrir, seu João. Eu só sei, Manual Básico de Aeronáutica. Teoria de voo. Teoria do avião e de voo. eu só sei que eu utilizei ele para estudo, para alguma coisa, né? Nós tínhamos um outro livro também, desse autor, que ele é vivo ainda, Justiano o Tieg. Tieg, Sim. lá de Botucatu, né? Também usava na escola esse aqui. Opa, usava na escola. Manual de Aviação Civil. Esse aqui é de 65. E depois nós tivemos um salto, quer dizer, a aviação, né? Ela teve um salto muito grande, que foi aí no finalzinho da guerra, por volta de 42, 43, em que o Brasil começou a preparar pilotos para a Segunda Guerra. Então os americanos vieram. Esse aqui é um manual que os americanos traduziram para o Brasil. Veja esse aqui, Paulinho, Setembro de o que é 41. e quem distribuía, quem imprimia. É, Diretoria da Aeronáutica Civil. Né? Como esse aqui também, né? Que era uma matéria difícil, aeronáutica para... né? Então, esse material, eu usei, a gente usava, na época 72, 73, ainda nas escolas.
Pra Procurei, lecionar pros alunos, né? procurei tanto isso aí, não sabia onde estava. Mas seu pai falou que você não vai levar, não. É, é. Não vai, não. Você Vai. não vai, não. Ele vai dormir cedo. Cara, isso aqui serve pra gente mostrar que antigamente a coisa era um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje o acesso à informação tá muito mais fácil, né? Só que eu vou te falar uma Antigamente- coisa. Eu vi coisa aqui já no livro Ah, que não tem em livro nenhum da atualidade e é necessário saber. É. O pessoal não sabe. exato, aí, tá vendo? Impressionante. Muito legal. Modernidade, né? Modernidade chegou e... É, tem- Também há um detalhe, sabe, aqui Paulo? tem Para coisas que também. serve e como checar a verificação do alinhamento dos ailerões? Não tem livro nenhum aqui da atualidade. Viu? Não sei que foi de engenharia, alguma coisa. Esse, Deixa eu ver o pequenininho ali. esse manual de treinamento de piloto civil era aplicado para os alunos que eram Da época. para piloto. É. Para piloto, é. Nos cursos de hoje de piloto, fala alguma coisa sobre freno, porca, como é que são as travas, fala alguma coisa sobre... Talvez no de mecânico. Não, mas para piloto não. É porque Tô antigamente brincando, mas de piloto não tem, não. o cara não era só piloto, né? Deixa aqui É, que eu quero dar uma olhadinha Tá ok. também. Obrigado. Tem tudo isso, né? Seu João, esse aqui eu não consegui achar a data não, eu tô com medo de folhear ele e estragar. Esse é. Deixa eu ver. Mas a muito gente tinha muito suporte da divisão aerodesportiva, É, eu sabe? vi aí que tudo era escrito pela divisão a função da divisão aerodesportiva, seu João, pelo que eu entendo, então era dar suporte para os aeroclubes. É, Eles cediam aviões também, né? cediam. Em- Nós tivemos um CAP 4, o Romeu Mike, que estava desativado, estava ruim. Nós, através de verba deles, nós reformamos o avião e modificamos o motor de 60 a 90 Sim, para instrução. para instrução. Então o avião ficou semelhante quase que ao Paulistinha, né? As aeronaves eram patrimônio da União. Patrimônio da União, patrimônio da União, né? E a gente tinha pneu, tinha Tinha alguns subsídios que tinha. a divisão aerodesportiva concedia. concedia. Mas também, constantemente, nós éramos avaliados através da vinda dos inspetores da aviação para verificar em loco Como que estava sendo como- ministrado o os funcionamento, cursos, os aviões. chegavam de surpresa, examinavam a secretaria, examinavam as aeronaves, examinavam tudo, né? Tem até uma foto aqui, tem uma foto de um inspetor, que ele veio, fez a inspeção, tudo certo, aí nós fomos tomar um café lá com o Guaraci, em Rio Claro, o Guaraci. Mas a gente era constantemente avaliados, né? Não só lá dentro, como também aqui, em visita aqui. Sim. Eles se deslocavam periodicamente para isso. Vocês tinham que encaminhar documentos para eles também, periodicamente. Periodicamente. Principalmente a gasolina subvencionada. Você tinha que ter um controle perfeito, porque a gasolina subvencionada era específica e somente para os alunos, Sim. somente para a instrução, né? Não tinha outro jeito. Mas naquela época tinha dois tipos de gasolina, né? De qualidade de gasolina, você azul diz? Aham. Que é o e a- Avigás. Então, tinha dois tipos, duas colorações. Isso eu lembro muito bem. Era Sim. De 80 e de 100. a verde Que era 80, e a azul. octano e a de 100. É. E aí usava, tanto faz, qualquer uma. É, Funcionava bem as duas. Funcionava. funcionava. E hoje só tem Avigás, né? Só. Para motor a pistão. Só. Não temos mais outra. É. Lembrando também, né, Paulinho, que os aeroclubes, eles exerciam uma outra função ainda. A cidade que tinha um aeródromo ou um aeroporto e fazia anualmente a sua festa aviatória, era uma Um evento festa. de parar a cidade, né? Era um evento, isso mesmo.
E a cidade parava, não era 2 dias, não, parava semanas. Quando nós fazíamos as festas, era mais de semana, quase 15 dias de festa. O Bertelli vinha 2 semanas, a fumaça ficava 1 semana, os convidados, né, também permaneciam na cidade. Então era um movimento astronômico, né? Era um evento de parar a cidade, realmente. E também na Semana da Asa, né? Não sei se você já tem lembrança disso. Nós tínhamos a Semana da Asa, que a gente comemorava o mês de outubro. Nessa Semana da Asa, havia muitos eventos, havia muita movimentação na aviação. E nós fazíamos, nessa semana, palestra nos colégios, né? Na cidade. Nós tivemos uma semana em que nós soltamos no Aeroclube um sinalizador, né? Com revólver, sinalizador, né? Encheu de gente lá para ver, né? Para ver arte. Então, movimentava a cidade, movimentava a aviação como um todo, né? A gente se reunia ali. E assim, nas cidades menores, né, os eventos são poucos, eram poucos, né? Sim. Então, assim, qualquer evento desse porte trazia uma atenção do público e incentivava a molecada mais nova também a ter algum objetivo, né? Porque só ir pra roça... Era duro, né? Era duro, né? Nós tivemos lá o DAC também, a aerodesportiva, ela avaliava muito pela quantidade, pela qualidade e pela quantidade também, né? Então, a quantidade, ela variava, né, por ano. Nessa época, os alunos, eles pagavam para fazer o curso. Sim. Pagavam. Só que grande parte disso o governo subsidiava, né? Subsidiava. A hora de voo do aluno era bem inferior, né? Um preço bem inferior ao custo de uma hora de voo turístico, coisa parecida. Sim. Mas ela é subsidiada, não faltava. Não faltava. Tinha uma regularidade, né? Uma regularidade. Um compromisso, vamos dizer assim. Não faltava, era perfeito. E com isso, a gente formou pilotos, né? Ora, pilotos esportivos e pilotos profissionais. Sim. Né? No total, o senhor tem uma ideia de quantos pilotos foram formados no Aeroclube de Limeira? Olha, eu não tenho lembrança, mas nós brevetamos lá um bom número de alunos, não só profissionais, como também amadores. Amadores, né? Aviação leve, esportiva. Isso. Foi uma época de ouro. Até mesmo, Paulinho, a gente tinha até encontros no Rio de Janeiro. Nós íamos com o Paulistinha para o Rio, né? Ou pousávamos no Nova Iguaçu, ou pousávamos no Jacaré. Né? Íamos lá de Paulistinha, né? Depois a coisa complicou, né? Isso aí já... Por quê? O que aconteceu, seu João? Depois a coisa complicou. Aí era rádio, era não sei o quê, né? Obrigatoriedades. É assim. Tudo bem diferente, né? A gente entende que eram outros tempos, né? Sim. Eu também tenho saudade de coisas do passado que hoje talvez não cabe mais, porque a aviação, por exemplo, cresceu de uma forma que realmente, se não tiver um controle maior, fica difícil controlar. Né? Aeronaves mais rápidas, mais equipadas. São vários fatores que vão... Ficou chato voar hoje. Exatamente, que vão ficando chato. Para quem gosta de curtir o voo... Pegar um J3, exatamente. Voar com a porta aberta, de repente esse negócio chamado celular, tira uma foto, cai aí na... Acabou. O cara fazendo besteira, né? E Malemar sabe que pode fazer, né? Sim.